gente. Boa tarde. Bom, conforme prometido, estou aqui. Aqui são 14 horas. Imagino que no Brasil sejam 10 horas. E eu estou aqui hoje para começar a falar um pouco, né, da trajetória, assim, né, um pouco também o que é ser uma pessoa com albinismo, né, assim, como é tudo isso, né, porque eu vejo também muitos pais de crianças com albinismo preocupados com a questão de adaptação e tudo mais, né, então eu acho legal a gente trazer um traçado da história de vida, né, como que foi a nossa realidade na época, quando infância, né, e tudo bem, gente? Obrigada por estarem aí. Então eu vou começar, né? É o seguinte, eu venho de uma família onde eu tenho mais 2 irmãos que são albinos. O meu irmão é 1 ano mais velho do que eu. E meu irmão mais novo é 3 anos mais novo do que eu. E eu tenho uma irmã que não é albina. Ela é 7 anos mais nova do que eu. Então, assim, na verdade foi uma linha de produção praticamente. Eu tive uma irmã que não sobreviveu, assim, para ser criança. Ela morreu bebê. Aí no ano seguinte minha mãe engravidou de novo do meu irmão. E no outro ano veio eu. Então, éramos 2 crianças, 2 bebês albinos praticamente, e depois veio o meu irmão. E para os meus pais lidar com o albinismo, digamos que não foi nada simples, até porque a gente nasceu numa época, a década de 80, né? Era uma época que não se tinha ainda muita informação a respeito de albinismo, né? E meus pais não tinham muito conhecimento, né? Ninguém... Acho que até disseram, é albino, mas tipo, legal. Tipo assim, mas e daí? É albino? Beleza, né? Mas é meu filho, seja bem-vindo ao mundo. Então, assim, fomos crianças muito bem, digamos, cuidadas, amparadas, não tivemos rejeição e tudo mais. Mas assim, eu não tenho muito o que contar dessa época que se era bebê, né? Porque minha mãe não tem muitas lembranças nesse sentido, né? Mas e tem algumas fotografias, são poucas, né? Mas assim, posso pular um pouquinho para a fase escolar, né? Que eu acho que é a mais importante, né? Quando chegou essa idade de 4, 5 anos, eu lembro da gente ter tido uma criação comum, assim, como qualquer criança nesse período de infância, né? 2, 3, 4 anos, enfim. E com 5 anos chegar a fase de ir pro colégio e tal. E meus pais colocaram a gente numa creche da prefeitura. E a minha vaga lembrança dessa creche é de duas situações da vida. Uma é de puxar cabelo das pessoas, que eu acredito que eram pessoas que talvez viessem falar alguma piada sem graça, alguma criança que viesse com alguma palavra sem graça, né? E eu lembro de ter ficado uma vez de castigo, eu acho. Tipo, aquela cena de ficar no canto da parede, eu lembro de ter vivido essas 2 cenas nessa creche. E eu sei que os meus pais, eles contam que tiraram a gente da creche. Eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 6, estava no pré. Meus pais tiraram a gente de lá justamente porque na creche a gente passava por muito bullying, né? Não havia essa palavra ainda, mas... Gente, é o seguinte... As crianças
elas são cruéis. Elas são cruéis, elas têm, não é uma maldade dizer que elas são cruéis, é uma natureza das crianças, né? Assim, elas olham, elas dizem o que elas pensam, e se você, e dentro do imaginário dela, elas falam o que elas querem falar, seja te chamar de fantasma. Bom, posso listar as coisas, né, que a gente escutava muito na infância. Fantasma, Gasparzinho, Leite Moça, Quatro Olhos, Papai Noel, Branquela, Brancazeda, Loira do Banheiro, Velhinho, Velhinha, enfim, assim, apelidos muito clássicos, né? Leite, quantas vezes, né? Chamar de Leite também. E assim, meus pais tiraram a gente dessa creche, né? Dessa escola da prefeitura na época e procuraram uma escola particular, porque na visão deles, eles acreditavam que na escola particular a gente enfrentaria menos situações como essa, assim, com relação às crianças, né? E, bom, fora ainda do ambiente escolar, a minha mãe conta que quando ela levava nós no parquinho, né, porque eu morava, na minha infância, assim, antes dos 7 anos, a gente morava num prédio no centro da cidade, na Santa Cecília, Major Sertório, acho que era perto da Biblioteca Monteiro Lobato, tem um parquinho que existe lá até hoje. Meus pais levavam a gente para brincar lá e minha mãe, sempre que escutava alguém fazendo uma piada, sabe? Não fazendo uma piada, né? Mas chamando de Branquela, chamando de alguma coisa, fantasma, ela ficava muito, muito triste. Ela ficava muito triste de... Tipo, ela ficava com raiva, né? Assim, acho que é uma reação muito natural dos pais, né? Essa reação de não gostar, né? Porque os nossos filhos são os nossos maiores bens, assim, na vida, né? Para quem tem filhos, né? Os filhos são as pessoas mais queridas que se pode ter, né? Então, alguém falar alguma coisa, né? Seja falando que seu filho é assustador, é fantasma, é branquela, alguma coisa no sentido da depreciação, isso afeta os pais, não tem como não afetar. E minha mãe, ela ficava muito triste, realmente, ela ficava muito triste. E eu posso dizer que na nossa infância a gente não foi educado para se defender com relação a isso, né? E é isso que eu digo muito para todos os pais, assim, de crianças, pai, mãe, avô, avó, cuidador, enfim, que cuidam de uma criança albina, que a reação de vocês, ela vai refletir, os seus filhos serão reflexo de vocês. Então, assim, se você chora com um comentário que fazem para o seu filho, se você se revolta, se você ficar bravo, o seu filho, ele observa, as crianças observam, as crianças são inteligentes, elas têm elas são um pequeno computador, assim, né? Elas vão absorvendo tudo isso e elas processam toda essa informação e elas vão reagir da mesma forma. Se você chora, ela também vai chorar, ela também vai se revoltar, ela também vai ficar indignada. Eu lembro que eu e o meu irmão mais velho, por exemplo, nós realmente não gostávamos. Nossa, pra mim chamar de Branquela, fantasma, Gasparzinho, nossa, assim, queria morrer, assim, literalmente falando. Não é fácil, né, então, assim, nós não estávamos preparados para, digamos, nos defender desses comentários, assim, né, e hoje, né, eu
eu digo para os pais mesmo, sabe, no sentido de falar para essas crianças que vocês são você é bonita, você é inteligente, você é maravilhosa. Se olhe no espelho e fale isso para você todo dia, porque para você como se diz, para você se apropriar disso, né? Que você é inteligente, que você é bonita e você é albino, né? Se alguém, tipo, olhar para você e falar, o que é isso? Quer resposta mais simples que isso? Eu sou albina. É isso. Você não é albino e eu sou albina. Então, é uma resposta simples, que não requer muita explicação, mas assim, a criança ela tem que minimamente saber o que ela é. E eu acho que assim, saber o que dizer, né? Mas, bom, enfim, eu vou continuar contando um pouco dessa trajetória na infância, assim, né? A gente foi pro colégio, e no colégio não havia... Eu não me lembro de situações preconceituosas, assim, dentro do colégio, dentro do ambiente escolar. Eu lembro de ter vivido uma reação... eu lembro de ter uma menina na minha sala que ela realmente me perseguia, assim, não sei. E eu lembro de ela judiar de mim, assim. Eu lembro de ter apanhado, assim, sabe? Assim, lembro dessa menina. Eu lembro... É uma lembrança ruim. Eu não lembro exatamente o que ela fazia, mas eu lembro das coisas ruins, assim, eram coisas físicas mesmo, sabe, assim, e verbais também. Mas acho que foi a única menina, assim, né, eu lembro que quando, à medida que você faz amigos, né, os amigos também meio que te defendem disso, né, e hoje eu acho que eu oriento os pais, né, muitas vezes a aproveitar que a criança ela tá nesse universo do imaginário, né, tudo no universo da fantasia, né, e, por exemplo, hoje é assim, se alguém me chama de fantasma, eu viro um fantasma. Se alguém me chama de loira do banheiro, eu viro a loira do banheiro. Se alguém me chama de macaco albino, eu viro um macaco albino e saio correndo que nem um macaco louco, que as crianças adoram quando eu faço um macaco louco, macaco doido eles chamam. Enfim, eu acho que também um pouco por ser da arte, assim, né, você meio que brinca de encarar o personagem. Então, assim, eu sou o personagem que você quer que eu seja. E eu acho que é a gente também mostrar isso pra criança. Ah, ela te chamou de fantasma? Vira um fantasma e sai correndo atrás dela, sabe? Assim, tem gente que precisa desse sacode, sabe? Assim, vira um fantasma, sai correndo atrás, sabe? Assim, e a gente precisa de respostas que eu não diria que é questão de tirar sarro, né? Mas acho que são dispositivos de proteção, né? Que protegem, proteção no sentido de proteger a nossa autoestima, né, de não deixar aquela palavra entrar de forma negativa, né, por exemplo, chamar de fantasma, fantasma é assustador, vou brincar de ser fantasma, então eu viro assustadora por 1 minuto e viro um fantasma, sabe, e passou, sabe, assim. E de certa forma, eu não deixei isso entrar, isso atingir a minha autoestima, sabe? E a brincadeira é essa, porque realmente não vai haver o dia que a gente que é incomum na sociedade, né? Seja eu por ser albino, uma pessoa por ser muito alta, muito gorda, muito baixa, muito negra, seja o nordestino pelo sotaque. Então, assim, tem realmente, assim, tem diversos preconceitos e, assim, não só os preconceitos que vêm como na de nossa direção, mas, assim, é importante nós
mesmo a criança albina também, ter essa conversa no sentido, olha, também temos preconceitos, sabe, assim, então, assim, da mesma forma que a gente quer que os outros revejam o preconceito, é importante que nós também revisitemos, né, interiormente, para rever as questões dos preconceitos, o que a gente também discrimina, né, assim, sabe, se eu quero que o outro reveja, a criança também precisa se rever, sabe, assim, todo mundo precisa se rever como ser humano, né, e hoje, assim, se alguém me chama de branquela, na infância eu queria morrer, mas também, assim, eu não sabia como me defender. E hoje, se a pessoa me chama de branquela, eu, tipo, bato palmas pra ela, né? Palmas em libras, gente. Que tô com uma mão segurando, mas eu bato palmas pra ela e falo parabéns, parabéns, parabéns. Sou branca, eu sou branca mesmo. Você enxerga muito bem. E se alguém me chama de 4 olhos, né? E tipo assim, eu falo, sou fodona mesmo, tenho 4. Quem? Você imagina, eu posso ver muito mais que você, que só tem 2. Eu tenho 4 olhos, sou fodona, com 4 olhos aqui. Então, e vejo comentário, já vi comentário de pais falando, por exemplo, quando o pai e a mãe são negros, né? Por exemplo, uma criança é albina, da pessoa discriminar, dizer que, mas isso só pode ser pegadinha, não é teu filho, você é empregada, sabe, assim, um olhar totalmente preconceituoso, né, e eu acho que a pessoa, ela tem que também estar preparada para esse tipo de comentário, porque a população, vamos dizer assim, as pessoas não sabem cuidar da sua vida, então, assim, elas querem meter o bedelho na vida dos outros. Isso é fato. Isso é fato. E se alguém olhar e falar... Se ela falar, o filho não é teu, sei lá, é pegadinha e tudo mais, você pergunta, né? E fala assim, você estava lá na hora do parto para saber se o filho é meu ou não? Tipo assim, sabe? A gente tem que... Você não precisa falar um palavrão para a pessoa, você não precisa falar nada que é agressivo, mas a gente pode dar uma resposta que, assim, nos proteja, sabe? Nos proteja, porque se você não se protege, se você não se defende, você se abala, isso é a sementinha do trauma. É uma sementinha de um trauma mesmo, sabe? Isso vira um trauma psicológico, sabe? Assim, ela vai viver, se ela não tiver acompanhamento psicológico, ela vai viver permeada por esse trauma e isso pode ser muito prejudicial. Então, assim, é importante esse trabalho, né, de conversar, do diálogo, de encorajamento, de preparação verbal mesmo, sabe, assim, e de ressignificar palavras. Ressignificar palavras mesmo, sabe, assim, por que branquela é tão ruim? Por que leite moça é tão ruim? Leite moça é tão bom. Quem não gosta de leite condensado? Leite, né, criança adora beber um leitinho, um café, leite com Toddy, essas coisas. Então, assim, é tão bom ser gostoso, né? Então, assim, a gente revê as palavras, rever o significado delas, né? E ver como que elas podem reverberar diferente em nós. Isso é importante, esse olhar. E importante que os pais revisitem, né, o seu comportamento em meio aos comentários quando os seus filhos estão presentes. Porque isso é muito sério. A criança, ela é o reflexo. A inspiração dela, a primeira inspiração dela é os pais. Elas vão reproduzir o que os pais fazem. Então, bem, enfim, vou voltar agora para a minha continuidade, né, da infância, né, que é
vou falar um pouco da questão escolar, assim, que, honestamente falando, gente, eu só sinto saudades do recreio. Porque a escola não é uma coisa fácil, ainda mais quando você tem dificuldade para enxergar, e você tem tarefas, né? Você tem demandas que muitas delas requer da sua visão, e você não tem uma boa visão. E já digo, meus pais não tinham ideia nenhuma que isso era uma deficiência visual, eles não sabiam. A gente usava óculos e tal, eles sabiam que a gente enxergava mal, mas eles não tinham a menor consciência disso. A menor consciência, gente. Porque eles não tinham essa orientação, que isso era uma deficiência. Eles nunca ouviram falar, nunca ninguém orientou isso, nunca. E na escola, assim, a gente seguiu não teve material adaptado algum, assim. A gente tinha os livros com o tamanho de letra normal. E assim, a única coisa que a gente tinha, né, na escola, os nossos companheiros era a lupa de mão, gente. A lupa de mão. Era uma lupa de mão que te permitia ler os livros. Enfim, isso aqui foi muito útil. Nós não tivemos atraso no desenvolvimento, nesse sentido, de forma alguma. Nenhum atraso, não ficamos para trás em nenhuma disciplina. Assim, a parte cognitiva, ela sempre funcionou bem, raciocínio, a gente estudava para as provas, aquela coisa normal de todo mundo. Umas matérias você vai melhor, outras matérias você vai pior. Só que na minha época de escola tinha muito essa coisa de nota de caderno, né? O professor vê se você tinha as coisas no caderno. E isso para nós era difícil. Isso era realmente difícil, porque, por exemplo, a escola ela não tinha só as 5 horas da escola. Às vezes tinha as horas em casa para você copiar, sei lá, levar um caderno de um colega e copiar as coisas que você não consegue copiar da lousa. Então, também na época acho que nem tinha Xerox no meu primário, não me lembro disso. Mas essa coisa de ter notas pelo que estava dentro do seu caderno era uma coisa bem difícil da escola, né? E na minha infância, né, da primeira a segunda série, pelo menos, né, primeira, segunda, eu lembro das professoras, elas colocarem a carteira no tablado. Imagina a cena, gente. Eu trabalho com performance e tal. Eu brinco hoje eu brinco com isso, né? Que era a minha primeira intervenção, minha primeira apresentação ao público, né? A professora colocava a carteira no tablado e tava todas as outras, sei lá, 30, 40 carteiras atrás. Então, assim, imagina você ser exposto dessa maneira, e era uma solução que os professores na época achavam para enxergar o quadro. E tipo, oi, né? Como assim? Tipo, além da gente não enxergar o quadro, quer dizer, você está lá muito perto, você enxerga exatamente o que está na tua frente, mas você não enxerga as laterais, porque tem o reflexo da janela, ou porque a outra parte também está distante. Enfim, isso não adiantava de nada. Só que assim, era uma coisa muito vergonhosa, né? Eu digo, para mim era mesmo, porque assim, a porta da sala geralmente ficava aberta, e sempre passava alguém no corredor, e você tá aquela situação exposta, né? E isso, por exemplo, em mim reverberou em me fazer uma pessoa muito tímida, né? Eu acabei ficando muito tímida, muito reclusa, porque assim, eu morria de vergonha de todo esse... Morria de vergonha. Era muito vergonhosa essa situação. E na terceira série,
Eu lembro de ter me encorajado, assim, entre aspas, e dito para a professora que aquela situação não adiantava, não adiantava ficar em cima do tablado, que aquilo não resolvia, que eu queria ficar lá no meio dos colegas, não me importava o que eu enxergava. Mas aquele tipo de situação eu não queria mais. E aí a professora compreendeu e aí minha carteira ficou junto com os meus colegas, né? Eu lembro de nem gostar de sentar na primeira, eu gostava de sentar na segunda carteira, sei lá. Mas não tem nada a ver com a questão de enxergar, mas eu acho que eu tinha um pouco uma questão de vergonha também dentro do professor, que eu também não conseguia acompanhar, não conseguia copiar, né? Eu não lembro também da gente ter tido provas ampliadas, nada, mas assim, gente, a lupa ajuda bastante, assim, ela permite a leitura, ela facilita, os anos, né, de uso, você desenvolve uma desenvoltura para ler com uma lupa, né, não é qualquer um, às vezes, que tem essa facilidade, mas eu posso dizer que a lupa ajudava bastante, mas não era fácil. Não era fácil, você tinha que fazer um trabalho às vezes sobre, sei lá, sobre o coqueiro. Ai, o que é um coqueiro? Aí em casa tinha aquelas Barça, lembra da Barça? Aquele livro enorme, gigante. Aí a gente pegava Barça com aquela letra pequenininha, né? Da moléstia, sabe? Aquela letra pequena. E aí, lá vai nós com a lupa lá, fica lendo, pega a folha de papel ao maço, copia tudo aquilo lá sobre o coqueiro. Entrega a tarefa. Aí eu lembro de também, a gente tinha que fazer mapa. Pegava papel digital, desenhar um mapa, sei lá, um mapa do Brasil. Mapa político do Brasil, por exemplo. Nossa, gente, que tortura. Que tortura era isso, que tortura, porque enxergar os detalhes, né, as dobrinhas lá, e não era fácil. Não foi fácil, não foi fácil. Não tenho saudades. Mas, assim, para ler livros mesmo, era sempre com a lupa também, né? Ler um livro de alguma história, tudo com lupa. Enfim, a lupa era o único recurso que eu tinha. Levar caderno dos colegas para casa era o único recurso que tinha. E hoje eu digo que se a escola ela não tem um material adaptado, né? Eu não acho que tenha que ampliar tudo assim também, né? Eu acho que, assim, se tem a possibilidade, ótimo, é bem-vindo. Mas se não tem a possibilidade, gente, providenciem isso aqui. Isso aqui vai ser muito importante nesse processo escolar. E conversem com os professores no sentido de que se tem nota de caderno, se tem que... Hoje, né, hoje a gente tem os celulares que podem tirar foto da lousa, enfim, hoje está muito mudado, né? Você pode fazer uma foto da lousa, ou esse professor ele pode disponibilizar isso já impresso, né, tudo que ele vai copiar na lousa. Isso realmente é uma ajuda importante. Às vezes ele não tem, a escola não tem como providenciar o material ampliado, mas ela tem como possibilitar que o aluno tenha o material impresso. E aí, através do material impresso, ela usa uma lupa de mão para ir lendo. A escola não tem como providenciar o material ampliado? A escola pode providenciar uma lupa, né? Uma lupa para as pessoas com deficiência visual. Por que não? Então, assim, a escola ela tem que ter essa consciência de que podem ter alunos com deficiência visual e esse diálogo pode ser feito, né? Você não precisa brigar exatamente, quero coisas ampliadas. Primeiro discurso qual é as chances de ter coisas ampliadas? Existe? Ótimo, então quero ampliar. Não existe? Plano B. Vamos conversar sobre ter o material que é copiado na lousa de forma impressa, disponibilizar uma lupa, enfim, vendo outras
possibilidades, né? Assim, o importante é você oferecer também possibilidades para os educadores, para os profissionais da escola. E assim, eu gostava de sentar na escola, eu gostava de sentar perto da janela. E eu digo por quê? Porque se você senta do lado oposto, tem o reflexo na janela, na lousa. E assim, por mais que você não enxergue o que está sendo escrito, você, de certa forma, estudando em casa também, né, você imagina, né, pela explicação. E na escola o exercício era o seguinte, eu era muito auditiva, eu escutava tudo que o professor dizia, e eu copiava a matéria, e copiava a partir do que eu ouvia. E aí, quando eu tinha o acesso ao que foi escrito na lousa, eu somava com o que eu escrevi. Realmente é isso. Me ajudava a entender e tal. E ter uma ideia do que o professor está fazendo na lousa também você vai, a partir do momento que você estuda, você vai imaginando o que ele está fazendo também. Então, assim, conseguir ver isso é importante também. Então, por isso que, para mim, a janela, ela era um lugar mais interessante, né, de estar, assim, um lugar que eu pudesse, que não batesse reflexo da luz na lousa. Que mais? Se a luz da escola for muito forte, né, isso já aconteceu, né, eu lembro de ter uma época que eu ia de boné e tinha um professor que sempre pegava no pé por usar boné. Só que assim, se existe muita claridade na sala de aula, o boné ele é importante. Sim, o chapéu, né, um boné para quebrar essa claridade. Hoje em dia você pode fazer um óculos com uma lente âmbar, sabe? Assim, uma lente que tem mais conforto num ambiente que tem muita iluminação. Mas assim, eu não lembro da gente ter tido lentes específicas nesse sentido. Mas assim, quem não tem possibilidade de ter esse tipo de lente, é bom os profissionais deixarem você usar um boné, porque o boné quebra a claridade. É importante os pais saberem que o boné, ele quebra a claridade, ele é importante para isso, né? A função dele é isso, não é um dispositivo de revolta. Eu sou revoltada por causa disso, não sei o que, então eu vou de boné. Não, o boné, ele é para quebrar a claridade, pronto, acabou. E os pais têm que saber, têm que informar isso. E assim, outra coisa, eu acho que é importante é a educação física, né? É orientar, né? Se for uma quadra descoberta, eu não acho que essa ideia é não fazer educação física. Acho que a educação física é importante, a corporeidade é importante. Eu digo para os pais, né? Assim, deixem seus filhos fazer tudo o que eles quiserem, sabe? Deixem eles andar, correr, cair, andar descalço, subir onde quer subir. E vai observando, sabe? Assim, não precisa fechar esse filho numa redoma. É porque a visão dele é baixa, eu tenho que proteger. Não, deixa a criança ter a experiência corporal dela, isso vai ser importante. Isso é muito importante, né? Essa corporeidade ser desenvolvida, ser trabalhada, né? Esportes coletivos vão ser uma dificuldade realmente, porque as pessoas com albinismo têm essa dificuldade com a profundidade, com a claridade. Às vezes jogam uma bola para você, você não sabe exatamente em que distância a bola está de você, você não sabe se ela realmente está chegando perto de você ou não, então é difícil. É difícil os jogos coletivos, né? Mas tudo é treinável também. Só que os esportes individuais, eles são importantes, também são interessantes, né? A natação, judô, corrida, enfim, esportes que possa se fazer sozinho, eles devem, a ginástica, né? A ginástica artística, olímpica, podem ser esportes estimulados para as crianças com albinismo. Normalmente, né, independente da deficiência, né, isso pode ser trabalhado desde criança, é importante.
E assim, eu recomendo fazer educação física mesmo, ter essa experiência, saber que, para entender também as suas dificuldades, né? Qual que é as carências que temos, né? É importante a criança saber, sabe, assim, e entender o que ela pode fazer e os colegas entenderem o que ela é capaz de fazer, mas ela está inserida. É importante ela estar inserida no jogo, ela participar, ela fazer mesmo, né? Então, assim, é recomendável que se o lugar é descoberto, o profissional, ele oriente, né? Ajude até essa criança com relação ao protetor solar, ou ela se proteja, ela use um boné para fazer educação física. Eu não lembro da gente ter tido esse tipo de orientação, acompanhamento. Eu não lembro de nunca ter usado protetor solar durante a educação física. Mas hoje a gente, com conhecimento, com a internet, enfim, tem acesso à informação, vocês podem orientar as crianças desde pequena a ter essa educação com o corpo, né? Proteger as partes descobertas, fazer educação física de boné, enfim. Mas é importante que essa criança também não olhe para a educação física como uma caveira. Ai, credo, odeio educação física. A educação física, ela é importante, a corporeidade é importante, assim, e é importante que o profissional também pense em meios de incluir todo mundo, né? Inclusive aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar. Isso cabe ao profissional, né, da educação física. Mas é importante que ele observe, é importante que essa criança também ela fale, né, quando ela se sentir excluída de alguma coisa, de algum jogo, ela tem que relatar isso para o profissional, né, para o professor. Seja qualquer reação na sala de aula também, de bullying, ela tem que relatar isso ao professor. E vocês têm que trazer essa confiança. É isso que eu falo de enfrentar os comentários, né? Se você é um adulto que lida bem com os comentários, sabe das respostas e tudo mais, esse seu filho, ele vai ter confiança de trazer as coisas para você, porque ele fala, meu pai vai saber como que eu posso lidar com essa questão. E aí ele vai trazer, e não pensar, de repente, não a criança pensar, meu pai já sofre tanto quando falam alguma coisa de mim, eu não vou levar isso para ele sofrer muito mais. Então, assim, essa relação de confiança, ela é importante, ela é necessária, e isso faz toda a diferença, né, durante essa fase da infância, né. E, bem, enfim, com relação à infância, eu acho que, de uma forma geral, é isso, né. Eu não me lembro de ter tanto cuidado com relação ao sol quando a gente ia para perua, para ir embora. Mas esse cuidado, ele é importante, né? Vai ter uma exposição solar, proteger a pele, sabe? Assim, ter a cultura do protetor solar. Eu não lembro da gente ter essa cultura, né? Eu lembro de na praia a gente ter tido queimadura, ter que usar maisena, sabe? Assim, para amenizar. Lembro de ter tido queimaduras. Lembro que a gente aprendeu a usar protetor solar lendo o rótulo. Como que será que... Qual que é a parada, né? Assim, meus pais foram entendendo a nossa pele à medida que a gente foi se queimando. Eles nunca tiveram uma orientação a respeito disso. Então, assim, essa criança que tiver já desde pequeno ter essa consciência, né, do cuidado da pele, isso vai ser muito importante no futuro, né? Como ela vai fazer a manutenção desse cuidado, né, na adolescência e fase adulta. Bem, eu acho que eu falei de todas as questões, assim, né? Eu acho que talvez hoje, com a tecnologia, tudo que puder ser ampliado, assim, o que puder ser ampliado é sempre uma ótima escolha, porque a questão visual, ela realmente é a questão mais difícil, a questão mais complicada. Então, se tudo que puder estar ampliado, realmente é o melhor a ser feito, assim, ampliar o material,
ter o material impresso, sabe, assim, e não que a criança tenha que pagar para imprimir o material, sabe, assim, a escola, ela tem que providenciar isso, sabe, assim, é um direito, né, é um direito da criança, né, ter o direito à educação da criança. A criança com deficiência, ela precisa desse recurso, né, e, se tem material ampliado, ótimo, providencia, se não pode, tenta dar um jeito dessa criança ter uma lupa, dessa criança ter o material impresso, dessa criança ter o que copia na lousa ser impresso, notas de caderno, sabe, assim, as avaliações têm que ser outras para a criança com deficiência, sabe, assim, ela não pode ter 5 horas de aula durante o dia, né, manhã ou tarde, e depois mais 2 horas em casa para, tipo, ficar copiando um caderno, porque ela vai ter uma nota de caderno. Então, assim, isso não tem muito senso, né, assim, são coisas que precisam ser repensadas. E, assim, aos pais, o que eu digo hoje? Escutem as crianças, né, perguntem para elas quais que são as suas necessidades, porque eu vejo às vezes muito o pai, ele acha que o filho precisa disso, então ele faz. Não é que ele acha. Tem que perguntar para a criança: o que você precisa? Qual é a dificuldade que você está tendo? Como que está sendo a sua relação com a escola, na sala, com as matérias, com o professor? O que você me diz as dificuldades, né? Assim, é importante o pai entender, porque aí o pai também faz esse diálogo com os profissionais da escola e, ao mesmo tempo, também encorajar essa criança a ter esse diálogo com o professor na hora, né, que existe uma questão que, olha, isso aí eu não estou vendo, eu preciso ver isso também, eu preciso entender isso, sei lá, repete, volta de novo, ele fez uma bola, faz essa bola um pouco maior, não sei o quê. Na educação física também é possível usar coisas, elementos que chamam mais a atenção, sabe, com cores fluorescentes, ou aquele verde limão bem forte, um laranja bem forte, pink, sabe, assim, usar esse tipo de materiais com esses elementos também podem facilitar no trabalho da educação física, né? Tudo que for facilitar a questão visual é bem-vindo. Se existe a possibilidade, se tem mais de uma quadra na escola, a educação física ser na quadra coberta ou descoberta? Poxa, deixa ser na quadra coberta, porque temos um aluno que não pode estar exposto ao sol, né? Tem esse cuidado da pele, e a quadra coberta, ela é bem-vinda. Então, assim, o diálogo é necessário, é importante, a criança, ela precisa ser encorajada nesse sentido de ter esses diálogos, né, de dizer o que as necessidades dela, sabe, assim, e não porque ela é uma coitadinha, mas porque ela tem necessidades que são particulares, assim, só que são necessidades que são fundamentais para que ela acompanhe da mesma forma que os outros colegas acompanham as matérias, participe da mesma forma, né? Em tempo real, digamos assim. As cobranças, elas têm que ser revistas, né? Cobranças que tangem o aspecto visual, né? Por exemplo, uma nota de caderno. Isso acaba sendo inviável para uma pessoa que é albina, né? Isso não pode ser. E se for para ser, se todo mundo está copiando a lousa, dê uma folha com material impresso para essa pessoa copiar da folha para o caderno, sabe assim? Porque aí estamos empatados, né? Estamos todos fazendo a mesma coisa, só que a criança com a adaptação dela e os outros copiando a lousa, enfim. E também, bom, enfim, já falei da questão de vocês dialogarem sobre os dispositivos de proteção, são importantes. E observar. Os pais, observar mesmo, observar o comportamento da criança, se a criança está reclamando de ir para a escola, por que ela está reclamando? Alguma coisa está errada.
com certeza alguma coisa está errada. Então, assim, exercitar a confiança da criança no sentido dela trazer as questões para vocês, sabe? Assim, não tratem a criança como um objeto, ela é um ser humano, ela pensa, ela raciocina, ela sente, ela chora, ela ri. Então, assim, ela pode se comunicar e pode dizer as necessidades dela, sabe? Assim, às vezes não é os pais, os professores que discutem as necessidades, mas a criança ela tem que estar incluída nessa discussão, né? E participar, né, dessa construção, né, dessas adaptações, né? A participação da criança, ela se faz necessária, né? Ela tem voz. Vamos dar voz às crianças. Bem, eu falei bastante, né? Dessa parte da infância, eu vou ficar por aqui. E eu agradeço muito, né? Agradeço muito mesmo por quem acompanhou. As questões levantadas eu vou olhar depois e vou dar uma atenção, certamente. No dia seguinte responderei, né, o que vocês colocarem como questão. Elas são bem-vindas, podem trazer. E a ideia é continuar, né? Eu aviso a próxima live, provavelmente vai ser amanhã. Provavelmente o mesmo horário. E, enfim, tragam suas perguntas, críticas, sugestões, assuntos que vocês querem que seja abordado. E vou caminhando até chegar nos dias de hoje, né? Enfim, hoje eu tenho 40 anos, né? Estou começando lá desde os 4, 5 anos, então temos um caminho longo pela frente, muita coisa para se dizer, muita coisa para contar. E eu acho que é importante, né, essa criança, vocês conversarem para ela não se sentir diferente dos outros, né? Acho que isso ela pode entender que ela é incomum, mas ela não deve se sentir um ET perto dos outros, né? Isso é importante, até porque essa criança também vai fazer aniversário, ele vai querer convidar os amigos, enfim, assim. E estabelecer amizades é importante, né? Porque, inclusive, os amigos defendem, né? Dos bullying também, né? Das piadas, enfim. Mas, assim, é importante que essa criança desenvolva esse mecanismo de autodefesa. Bem, eu fico por aqui. Eu agradeço por quem esteve aí acompanhando e espero vocês amanhã no mesmo horário. Senão eu vou deixar esse vídeo disponível para que vocês possam ter acesso depois. E é isso. A gente se vê. Um grande abraço, um beijo para todos. Se cuidem, fiquem em casa, se protejam. Isso vai passar.